Uma boa noite a todos os irmãos. É uma alegria estar nessa casa, participando dessa Semana Espírita. E também uma responsabilidade falarmos sobre este tema tão recorrente nos dias de hoje. Todos nós buscamos na nossa existência, meus irmãos, alguma estabilidade. Nosso objetivo é sempre estabilizar a nossa vida, estabilizar aquilo que nos rodeia e nos sentirmos seguros, nos sentirmos amparados, nos sentirmos estabilizados no mundo em que vivemos, no nosso lar, no nosso ambiente. Mas, recentemente, nós estamos ouvindo falar muito em transição do nosso planeta. Pior, estamos ouvindo falar em uma possível destruição. Estamos ouvindo falar até mesmo em final dos tempos, em final do nosso mundo, em extinção do planeta Terra. Que sensação esta notícia traz para nós? Com certeza não é uma sensação muito agradável. Nos desestabiliza, tira o nosso chão, nos faz pensar no que vai acontecer amanhã. Porque nós estamos acostumados com o nosso belíssimo planeta, tão rico de paisagens, vivemos cada um de nós na sua cidade, com a sua estrutura, com seus prédios ao redor, com a natureza, aqui, felizmente, com o mar ao lado, e tudo tão bonito. Nós vivemos num planeta maravilhoso, florido, colorido, com diversas espécies de animais, com diversas raças de homens, de pessoas, com diferenças que nos fazem tão belos e tão felizes. E aí, meus irmãos, vem essas notícias de destruição, de fim dos tempos, de mudança, de transição com dor, com momentos de conturbação. O que isso nos causa? O que isso faz para todos nós? Nós temos ali a Mãe Terra que nos acolhe. Esse planeta que nos acolheu na atual reencarnação. Esse planeta tão vasto. E todas essas notícias de destruição, de acontecimentos que estão chegando, que alguns dizem que tem data marcada. Será que esses acontecimentos de transição do nosso planeta têm uma data certa para acontecer? Se nós pensarmos um pouquinho, somos espíritos inteligentes, somos seres adiantados já, temos um certo conhecimento, nós podemos deduzir por um mero pensamento que o nosso planeta já passa por diversas transformações. Temos prova disso no nosso dia a dia, no nosso noticiário, nas mudanças que a natureza nos apresenta, na estabilidade do clima, nas transformações que se passa numa simples década. Porque para nós, uma década pode ser uma vida. Podemos mudar de trabalho, podemos mudar de cidade, podemos mudar nossos pensamentos. Mas em termos de história para o nosso planeta, o que é uma década? Quantos milhares de anos este planeta sofreu transformações para se tornar tão belo? Para chegar neste estágio de habitabilidade. Esta terra farta que nos dá alimento, que nos traz o sol, que nos traz a alegria de estarmos iluminados por um dia de sol. Ou ao contrário, temos um dia de chuva que nos abastece, que faz o planeta florescer mais rápido. Quanto tempo a nossa Terra sofreu de transformações? Era de gelo, era de fogo. Quantos milênios levamos para chegar até aqui? Então, o que é uma década? E tudo que nós observamos mudar ao nosso redor em uma década, ou duas, ou três, aqueles que já vivem um pouco mais nesta encarnação. Quantas mudanças climáticas, um lugar que era seco se tornou mais chuvoso, aquele em que não havia terremotos agora sofre de catástrofe. Tudo isso faz parte da transformação acelerada
deste planeta, seguindo a sua lei natural de evolução. Alguns nos dizem que a Terra vai passar por um portal, que vamos entrar numa outra dimensão, como se abrisse uma janelinha, uma cortina, e de repente o nosso planeta passasse por um portal iluminado para uma outra dimensão, num simples toque de mágica. Mas nós espíritas, felizmente, já sabemos que esse toque de mágica é evolução através dos tempos, é vivência, é lei natural a qual os mundos também se submetem. Não apenas nós, espíritos, mas tudo aquilo que nos rodeia, tudo que é obra da criação, está sujeito a esta lei de progresso, de evolução, que ocorre, meus irmãos, naturalmente, não como num passe de mágica, mas seguindo a lei de causa e efeito, as leis naturais, que vão nos conduzindo, felizmente, por obra divina, sempre para o progresso, porque nós não marchamos para trás, nós andamos para frente, nós caminhamos para o amanhã, nós renascemos para crescer. Tudo ao nosso redor é transição. Nós somos transição, porque somos espíritos que estamos evoluindo, estamos aqui nesse corpo, nessa matéria, transitoriamente, temporariamente. Somos hoje essa pessoa, eu sou a Janete, cada um de vocês tem um nome, tem uma família, tem uma casa. Tudo isso, meus irmãos, é transição. O que é eterno, o que é para sempre é o nosso espírito. É essa obra divina de Deus, é essa possibilidade infinita de crescimento que nós temos dentro de nós. Essa herança, essa luz que nos foi dada e que cresce a cada momento de acordo com as nossas atitudes. Então, o maior portal de transformação, de passagem para o progresso, está aqui dentro de nós. Está nos nossos sentimentos, está na nossa bagagem emocional. Quanto mais nós vamos nos abastecendo de coisas boas, de bons sentimentos, assim é que nós começamos a entrar nessa caminhada de transição, nessa caminhada para o progresso, nessa estrada que vai nos levar a um lugar melhor. A doutrina espírita nos diz que nós temos que crescer, que nós temos que aproveitar esses momentos de prova, de expiações, de dificuldades que nós passamos aqui na Terra, para nos tornarmos iluminados, para nos tornarmos seres melhores. E nós, meus irmãos espíritas, vivendo aqui, nesta era de transformação deste planeta, aqui não estamos por acaso. Fomos escolhidos por Deus, nosso Pai, de acordo com as nossas possibilidades para estarmos aqui hoje, porque temos condições de colaborar. Porque estamos prontos para dar a nossa parcela de contribuição para o progresso deste planeta, para a melhoria deste mundo. E a nossa parcela começa no nosso dia a dia. Começa lá dentro do nosso lar. Começa lá na convivência no nosso trabalho. Começa na convivência com os nossos amigos. Começa na conversa com os nossos filhos. Essa é a nossa parcela, é por isso que nós estamos aqui hoje reencarnados, não é por acaso. É porque nós somos parte deste processo evolutivo. Porque nós somos espíritos capazes de estar aqui nesse momento tão importante para esse planeta. Porque nós temos as condições ideais para a superação das nossas dificuldades. Mas vejam bem, meus irmãos, tudo isto se dá em conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Então nós temos que nos espiritualizar, superar as nossas dores, construir uma nova sociedade. E ninguém constrói nada sozinho. Sociedade, já diz tudo, é uma reunião de pessoas, é convivência,
é saber conviver bem, conviver com paz, conviver com alegria, conviver com respeito, apesar sim de todas as nossas dificuldades, apesar sim de todas as nossas fraquezas. Não somos espíritos perfeitos, não somos melhores do que os outros porque estamos aqui neste momento, mas fomos escolhidos porque temos condições já de superar as nossas fraquezas. Temos condições de estar nesta escola, como disse o nosso irmão, e hoje esta sala está repleta e florida. Estamos reunidos na escola da vida para aprendermos algo que necessitamos aprender juntos. Necessitamos aprender a amar. Necessitamos aprender a perdoar. Necessitamos aprender a respeitar. Mas antes de tudo isso, necessitamos saber, ter a certeza de quem nós somos. Jesus, um dia entre os seus discípulos, disse para eles: vós sois o sal da terra. Por que ele usou a expressão o sal? Porque o sal era um produto caro, era um produto de qualidade, um produto puro. Então, vós sois o sal da terra, vós sois o que tem de melhor, vós sois os escolhidos. Mas os discípulos, meus irmãos, nós sabemos que são representantes de todos nós. E nós, adeptos dessa doutrina, que aqui hoje estamos, nós somos o sal da terra. Nós somos, sim, os escolhidos do Cristo. Nós temos essa responsabilidade de nos tornarmos esse produto raro, de boa qualidade, esse produto puro, que representa a pureza do próprio Cristo, que representa além a pureza do nosso Pai, que representa o poder do amor, o poder da bondade, o poder da sabedoria de Deus, para que um dia nós cheguemos ao reinado do bem, que vai sim se implantar sobre a terra, que é possível chegar até nós, porque todos os mundos caminham para este reinado do bem. E o reinado do bem é o reinado da perfeição. Demoramos a chegar a este patamar? Demoraremos, mas chegaremos. Estamos passando de um período de expiação, de provas, de destruição, de dor, de sofrimento, para entrarmos numa era de regeneração. E a regeneração será o período em que nos adaptaremos a uma fase mais tranquila, nos adaptaremos ao que é belo, conseguiremos viver sem briga. Não seremos ainda perfeitos, esse mundo não será ainda habitado por espíritos puros, mas será habitado por espíritos mais tranquilos, por espíritos mais pacíficos, por espíritos que buscam já a verdade, por espíritos que acreditam neste reinado de amor e de paz, que acreditam que o bem existe, que é possível. E o bem é seguir os passos de Jesus. Jesus nos deu o seu exemplo, nos deixou a sua herança, nos deixou toda essa bagagem que nós temos ao nosso dispor, não apenas nas letras do Evangelho, mas gravado dentro do nosso coração, seguindo os passos de Jesus, exercitando, vivenciando o nosso Evangelho, o bem reinará, sim, sobre a terra. Quando os bons aqui predominarem, quando nós nos tornarmos, a maioria de nós, bons espíritos. E para isso basta que sejamos mais amigos, que tenhamos mais paciência, que sejamos mais honestos, que acreditemos mais em nós, e que busquemos um pouquinho mais a nossa própria essência. Por que nós somos esse sal da terra? Por que estamos aqui nesse momento? Por que somos os escolhidos para esta fase de transição? Porque nós merecemos, porque nós temos condições.
porque nós temos esta oportunidade de ingressar num mundo de regeneração, de continuar reencarnando num planeta que se tornará melhor. Então, meus irmãos, façamos a nossa parte. Cada um de nós tem a responsabilidade de cumprir aqui a sua tarefa para que tenha o direito de aqui continuar reencarnando. Porque, do contrário, nós seremos expatriados. Iremos deportados para mundos que ainda continuam no período de expiação. Continuaremos reencarnando em mundos de sofrimento. A escolha é de cada um de nós. Se nós desperdiçarmos, se nós perdermos esta existência, nos afundando no mal, na crueldade, na falta de trabalho, na falta de esperança, nós não reencarnaremos mais aqui. Reencarnaremos em mundos que ainda continuam na fase primitiva de dor e de sofrimento. Então tenhamos sim este direito, este prazer, esta alegria de dizer: eu venci, eu melhorei um pouco mais depois que eu reencarnei. Eu consegui iluminar um pouquinho o meu espírito nesta existência, porque eu me tornei bom, eu me tornei melhor. Eu consegui ter gestos de bondade com os meus amigos. Eu consegui trabalhar em prol do bem. Eu tive atividades úteis. Eu não fiz mal para os meus irmãos. Ou ao menos eu não desejei o mal para ninguém. Eu cresci junto nesta fase de transição deste planeta. Eu faço parte dessa transformação maravilhosa. Eu faço parte desta era de iluminação. Eu estou crescendo em conjunto com este planeta e com todos estes seres que aqui estão comigo neste momento. Vejam que oportunidade maravilhosa que Deus nos proporciona de fazermos parte desta etapa. Jesus está aqui ao nosso lado e prometeu ficar, habitando o orbe terrestre, enquanto houver aqui um espírito sofredor. Vejam a grandiosidade desta promessa do Cristo. Enquanto houver uma lágrima, Ele aqui estará, rogando a Deus por nós, nos intuindo através dos mensageiros, trabalhando por nós. E nós temos que trabalhar com Cristo, trabalhar pelo nosso próximo. E trabalho, meus irmãos, é toda atividade útil e benéfica aos seres humanos, não importa ela qual for, da mais simples, a mais complexa, da mais humilde, a mais desenvolvida. Cada um de nós sabe fazer alguma coisa. Se fizer com amor, se fizer com carinho, se fizer em benefício da coletividade, estará fazendo a sua parte. Pensemos bem nisso. Estamos empregando bem o nosso tempo? Estamos aproveitando os nossos dias na face da terra? Estamos fazendo alguma coisa útil para os nossos irmãos? Ou estamos apenas trabalhando para acumular bens materiais para nós mesmos? Será que em algum minuto do nosso dia nós estamos nos dedicando ao nosso próximo? O que a nossa consciência nos diz? Que parcela de colaboração nós estamos dando para a transição deste mundo? Nós fazemos parte de uma transição. A nova geração marchará para a realização de ideias humanitárias. Os nossos filhos que estão renascendo tão inteligentes, tão bonitos, tão espertos, fazem parte dessa nova geração. Os nossos jovens maravilhosos, cheios de ideias, às vezes parecendo tão diferentes, porque estão noutro ritmo, são uma geração nova, de espíritos preparados para a transformação deste planeta, que sabem que não podem perder tempo, que têm ânsia de fazer, que têm ânsia de trabalhar, de aprender, de estudar, e que nós temos que guiar e mostrar as oportunidades. Nós temos que guiar esses talentos, conduzir esses talentos novos, para que eles trabalhem livremente, mas para o bem, para o crescimento, para o amor, para o desenvolvimento.
para o bem de toda a humanidade. O futuro será o progresso, mas o maior progresso, meus irmãos, será o progresso moral nesta terra. Nós já passamos por diversas descobertas. Nas últimas décadas, a tecnologia avançou desenfreadamente. Mas a maior descoberta deste século, meus irmãos, vocês sabem qual é? A maior descoberta de todos os tempos, na verdade, é de que nós temos a capacidade de modificar a nós mesmos. Nós somos capazes de modificar o nosso eu interior, quem nós somos. E através disso, através dessa mudança, modificar a nossa existência. E modificando a nossa existência, nós vamos contagiar aqueles que estão ao nosso lado. Porque tudo que é bom, que é belo, se dissemina para todos que estão convivendo conosco. Tudo aquilo que nos faz crescer, que nos faz mudar, é sentido pelos que estão ao nosso lado. Se o nosso irmão não está preparado para nos acompanhar na mudança, no momento em que ela acontece, com o tempo ele vai se espelhar, ele vai nos observar e um dia vai nos acompanhar. Então, a maior de todas as mudanças é a mudança interior. E essa nova geração de espíritos ainda não superiores, mas de espíritos com ideias novas, com ideias progressistas, bem preparada para isso. Bem preparada para quebrar paradigmas, para buscar coisas novas, para mostrar novos caminhos, para romper barreiras, para nos tirar, sim, daquele estado de estabilidade comodista, daquele estado que nos faz parar, que não nos deixa crescer. Esses espíritos vêm para acelerar o nosso passo na marcha da evolução. Cabe a cada um de nós aceitar as mudanças e acompanhar essa marcha evolutiva na busca do progresso. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós nasceu aqui com uma missão. E cada um sabe, no fundo da sua consciência, dentro de si, qual é essa missão. Basta procurarmos com carinho, basta nos analisarmos, observarmos os nossos gostos e nos desprendermos um pouquinho dos nossos atalhos materiais, daquela realidade material que às vezes nos prende no dia a dia, a busca pelo nosso sustento, que é tão necessária, o conforto material que todos nós precisamos, sim, porque estamos aqui encarnados no corpo físico, precisamos de alimento, precisamos de agasalho, precisamos de momentos de descanso, precisamos ter a nossa rotina organizada, temos uma família para sustentar, precisamos de tudo isso. Mas precisamos também ter momentos de relaxamento, de descanso, de voltar para dentro de nós, voltar o nosso pensamento e nos perguntarmos: quem sou eu? Como eu era 10 anos atrás? O que eu fiz de melhor nesses últimos tempos? O que eu já consegui modificar dentro de mim? O que eu ainda necessito nesta existência? E tudo isso que eu tenho agora, que eu estou vivenciando, eu necessito realmente disso? Todos esses problemas que nós, em sua grande maioria, nós mesmos criamos para a nossa vida, nós necessitamos deles. Porque muitas vezes basta um sorriso para o perdão. Basta um sorriso para quebrar uma briga de 10 anos. Basta estender uma mão para fazer as pazes. Basta dar o primeiro passo para dizer obrigado, para dizer eu errei. E às vezes isso nos custa uma década ou mais, porque o nosso orgulho não deixa. Muitas vezes nós ficamos abarrotados de coisas, os nossos armários fechados, e basta 5 minutos para que espichemos as nossas mãos e entreguemos uma sacola para alguém que precisa de alimento, que precisa de agasalho,
e que se tornarão amigo para a vida inteira. Mas para isso, meus irmãos, não basta abrir as gavetas dos armários. Temos que abrir as nossas gavetinhas mentais, emocionais, nos desligar de tudo aquilo que nos sobrecarrega, que nos pesa, que nos torna infelizes e pedir: meu Deus, me ajuda, eu quero ser melhor, eu quero ser feliz, eu quero ser mais leve, eu quero contribuir com a evolução deste mundo que estou habitando, eu quero ver os meus irmãos mais felizes. Mas para isso eu vou fazer a minha parte. Porque todos nós gostamos de ter amigos sorridentes, de ter um chefe que nos elogie todos os dias, de estar bem dentro do lar. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Porque se eu fecho a minha cara todos os dias, se eu acordo com a minha cara amarrada, fechada, se eu sou áspera com todas as pessoas que me cercam, como eu vou querer receber amizade, carinho, bondade? Se eu nada dou, como eu vou receber? Que egoísmo é esse que nos prende no receber, no ter, no acumular? Façamos a nossa parte. Temos que nos desprender de algumas coisas. É tão simples dar um sorriso, perguntar o que estás precisando. E assim, meus irmãos, nós passaremos por essa transição tranquilamente. Não existe o sagrado portal, o famoso portal de transição instantânea da Terra para uma era melhor. Existe sim uma transformação que passa às vezes por destruição, por fenômenos naturais, bruscos, que todos nós já estamos acompanhando, se não a nível local, a nível mundial. Existem sim esses fenômenos, mas isso é lei natural. Por quê? Porque o nosso planeta está no mesmo nível de adiantamento que nós, espíritos que aqui habitam. Se nós ainda vivemos transtornados, agitados, o nosso mundo aqui ao redor é o reflexo de tudo isso que nós sentimos. Se nós não temos paz mental dentro de nós, como vamos querer que este planeta esteja sereno? Ele passa pela mesma transformação espiritual que todos nós. Passa por uma adaptação. Todos os seres passam por essa transição. Todos os seres caminham para um estágio melhor. Tudo que é obra da criação passa pela lei do progresso. E se nós, que aqui habitamos, ainda vivemos a violência, o ódio, o ciúme, o medo, o planeta acompanha esta energia, acompanha esta transição. Então, meus irmãos, tudo depende de nós. No momento em que cada um de nós apaziguar os seus sentimentos, o planeta vai entrar finalmente nesta era de regeneração. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar sofrendo o reflexo das nossas próprias ações, dos nossos próprios sentimentos, o reflexo daquilo que ainda está gravado no nosso espírito. E o que está gravado em nós ainda são aqueles momentos de dificuldade que nós passamos em outras existências. Cada um de nós renasce com muitos medos, com muitos bloqueios, com muitas dificuldades, mas renasce justamente para superar, para vencer, para melhorar, para crescer, para esquecer aquilo que já passou. Nós temos que aprender a viver o presente, esquecer o passado, nos desapegar das nossas mágoas, nos desapegar das nossas dificuldades e buscar um futuro melhor. Porque ninguém ficará desamparado, promessa do Cristo. Nenhum de nós está desamparado. Existem momentos em que parece que o nosso mundo vai ruir. O nosso mundo interior, os nossos problemas, as nossas dificuldades, o desemprego, a briga em casa, as dificuldades do dia a dia, todos aqueles tropeços que nos deixam nervosos, agitados, que nos tiram o sono, que nos levam à depressão,
que nos fazem chorar, que nos deixam solitários. Todos nós passamos por essas dificuldades, a doença, a fome, a falta de dinheiro e assim por diante. Mas nenhum de nós está desamparado. Esquecemos, meus irmãos, nesses momentos, o sagrado remédio da prece. Um remédio tão simples, que é dado a todos nós. A prece humilde, simplesmente pedir, me ajuda. Porque quem pede, sempre recebe. Nós nunca estamos desamparados. O Cristo está aqui, nos protegendo enquanto houver uma lágrima neste planeta. E junto com o Cristo, falanges e mais falanges de espíritos abnegados que estão sempre ao nosso lado, tentando nos intuir, apesar de todos aqueles momentos em que nós nos recusamos a ouvir o que parece ser a voz da nossa consciência. Aqueles conselhos dos irmãos que querem o nosso bem, aqueles conselhos dos irmãos que nos apontam um caminho melhor. Mas nós, envolvidos nas nossas dificuldades, no nosso egoísmo, pensando que o nosso problema é sempre o maior, pensando que nós sempre somos os maiores sofredores deste planeta, deixamos de dar ouvido e sofremos cada vez mais, porque nos sentimos sozinhos, e ninguém jamais está sozinho. As obras básicas trazem as mensagens espirituais preciosas para o cumprimento da lei do progresso. Nós espíritas conhecemos todas essas mensagens. Lemos, relemos, mas eu pergunto aos irmãos, quanto nós já assimilamos? Quanto nós já vivenciamos dessas obras básicas que nós tanto estudamos? Quanto nós já vivenciamos de tudo isso que nós ouvimos aqui nas palestras ou, por sua vez, falamos aqui na frente? Quanto nós conseguimos vivenciar disso lá fora? Quanto nós conseguimos levar de exemplo para o nosso lar, para a nossa família? Porque o verdadeiro espírita, meus irmãos, se conhece pelo exemplo, se conhece pelas atitudes. Não basta o conhecimento é necessário, mas não basta. Nós somos reconhecidos por aquilo que nós somos lá fora, por aquilo que nós demonstramos em cada palavra, em cada gesto, em cada decisão tomada nas nossas vidas. Santo Agostinho nos diz que o progresso é uma lei da natureza. Todos nós, todos os seres, passamos por essa lei do progresso, conforme já comentamos. Todos nós estamos inseridos nessa lei. Nós não retornamos na nossa caminhada. Nós não regredimos jamais. Nós podemos estacionar. Podemos ficar parados à beira do caminho. Podemos perder o nosso tempo. Mas nós jamais vamos regredir. Nós estamos sempre progredindo. Basta que cada um faça a sua escolha, se vai progredir em maior ou menor tempo. Se nós pudéssemos traçar o nosso amanhã, com certeza não gostaríamos de reencarnar 100 vezes em sofrimento. Quem aqui gostaria de reencarnar 100 vezes neste planeta com doença, com tristeza, com violência, com guerra? Com certeza ninguém. Todos nós gostaríamos de reencarnar e ser cada vez mais felizes. Aquilo que nós costumamos dizer que desejamos para os nossos filhos. Aquela velha frase conhecida, eu não quero que os meus filhos passem aquilo que eu passei. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos podem ser eu mesmo. Posso ser eu que estarei aqui reencarnado como meu bisneto. E é claro que eu quero ser cada vez mais feliz. É claro que eu quero ter um planeta cada vez melhor para os jovens de amanhã, que caminham hoje livremente e amanhã serão um de nós aqui na frente. Nenhum de nós quer um planeta com escassez de alimento, com escassez de água. A minha mãe costuma dizer
Eu não acho que o tempo antigo era bom, ela diz assim, porque a gente passava fome. Então nenhum de nós quer passar fome. Nenhum de nós quer ter escassez de alimento, nenhum de nós quer ter escassez de roupa, quer passar frio. Todos nós queremos um mundo melhor. Todos nós queremos ser cada vez mais felizes, mais alegres, ter mais abundância, ter mais alegria, ter mais amor. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte hoje. Somos nós que estamos construindo o planeta Terra de amanhã. A cada segundo, a cada gesto nosso, a cada ação, nós construímos o nosso futuro. Porque a maioria de nós vai retornar, sim, vai reencarnar neste planeta muitas e muitas vezes. Olhem a responsabilidade de deixar aqui algo melhor para amanhã, para que não tenhamos que passar mais ainda pela destruição. Essa destruição que muitos nos ameaçam, que é o termo final do nosso planeta. Que o mundo vai acabar, que vai haver um grande terremoto, outros dizem que um cometa vai se chocar, um meteoro e assim por diante. A maior destruição, meus irmãos, é a destruição dos próprios sonhos. É a eliminação da esperança. Essa é a única destruição que nós devemos temer. A destruição do amanhã que está gravado dentro de nós. O perder a esperança. O apagar a certeza de que o amanhã será melhor. Essa é a única destruição que é capaz de abalar as nossas vidas. Porque nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui de passagem. A nossa matéria vai ser destruída sim, em algum momento, não importa qual. Não é esse o nosso objetivo, saber em que momento o nosso corpo vai deixar de existir, porque o nosso espírito é imortal. Então não deixemos que se apaguem os nossos sonhos, não deixemos que se apague a nossa fé, a certeza de que somos filhos de Deus, a certeza de que podemos vencer, de que existe algo dentro de nós que ninguém pode nos tirar, que é a coragem, que é a força que Deus nos deu para vencer qualquer dificuldade. Nós somos capazes de vencer qualquer barreira quando nós acreditamos. Tudo na vida é transitório. Então, se nós tivermos fé, se nós acreditarmos, se nós tivermos a certeza que nós somos capazes, nós vamos vencer. Nós vamos passar para uma fase melhor. E nada será capaz de aniquilar a nossa força. E juntamente com o nosso planeta, nós chegaremos a um degrau mais elevado. Então seremos mais felizes aqui habitando. Chegará um dia em que não haverá guerra. Chegará um dia em que não haverá disputas. Chegará um dia em que não haverá medo. Parece um mundo distante? Parece. Mas a transição está acelerando esse processo. Esse processo cada vez mais acontece de maneira mais rápida. Nós não podemos prever se será daqui a 20, 100, 200 anos. Até porque para a espiritualidade, meus irmãos, o tempo não existe. O tempo tem uma contagem diferente. Esse tempo que nós contamos aqui como uma eternidade é efêmero. Nós não sabemos quando chegará este momento tão esperado de paz. O que sabemos, o que temos essa certeza, é que estamos já vivenciando essa transição e que estamos inseridos nesse processo, que somos parte dele, que temos a nossa responsabilidade e que temos já uma parcela a receber pelo nosso trabalho. Porque cada um de nós já fez algo de bom aqui. Cada um de nós já se melhorou um pouquinho. Cada um de nós já é capaz de dar alguma coisa boa por este planeta e por aqueles que nos rodeiam. Não é à toa que estamos aqui numa casa espírita. Estamos buscando uma palavra de conforto, uma palavra de paz, porque já nos tornamos melhores, porque já buscamos algo melhor para nós, porque já somos capazes de escolher algo que nos faça bem. Então, se nós observarmos o nosso simples dia a dia,
o fato de estarmos buscando alguma coisa que nos faça mais tranquilos, teremos a certeza de que já crescemos, de que já evoluímos um pouquinho. E com isso a convicção de que somos trabalhadores da evolução, somos trabalhadores de uma era de regeneração, somos participantes ativos da transição deste planeta que nos recebeu, desse planeta Terra que nos ampara. E o progresso, meus irmãos, então, vem em virtude de uma lei, a lei natural de Deus, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, de que tudo que se faz tem um efeito, de que tudo que se dá se recebe. Que bom que nós possamos dar coisas boas, que nós possamos dar coisas que enriqueçam os nossos irmãos. Tudo aquilo que nós distribuímos para os outros, nós recebemos de volta. É lei de causa e efeito, é eco, é reflexo, vai e volta. Se eu distribuo bondade, eu vou receber bondade. Se eu distribuo alegria, eu vou receber alegria. Nem sempre, meus irmãos, esse processo é instantâneo. Nem sempre recebemos na mesma moeda e na mesma hora. Mas aquele que pratica o bem, que pratica a caridade, quando ele necessita, ele recebe de onde menos espera. Aqueles momentos em que nos sentimos perdidos, desamparados, em que parece que tudo está errado e que nós pedimos, meu Deus, me ajuda, nós recebemos. Porque em algum momento nós praticamos a caridade, em algum momento nós nos doamos. E assim, meus irmãos, nós vamos formando a nossa bagagem espiritual. Apenas cada um de nós, apenas nós, faz a sua bagagem espiritual, a sua cota de participação neste mundo. Vai se abastecendo de luz, vai se abastecendo de amor. E isso vai refletindo no nosso espírito. Nós vamos nos sentindo mais leves, vamos ficando mais felizes. E vamos nos afastando desse mundo de poluição, de tristeza, de guerra, e chegando ao progresso. Buscando praticar entre nós a caridade e a fraternidade. Mas o que é a fraternidade? É sermos todos irmãos, né? Aquela antiga resposta. Mas o que é ser irmão? Porque é muito fácil nós falarmos em fraternidade. Mas é fácil ser irmão daquele colega de trabalho que nos irrita todos os dias? É fácil ser irmão daquela vizinha que nos ameaça, que faz a fofoca para a rua inteira sobre a nossa vida? Não é fácil. Mas qual é o nosso papel? É dobrar o nosso orgulho, é buscar dentro de nós a causa dessa inimizade, a causa dessa antipatia e fazer a nossa parte. E a nossa parte é perdoar, mas é ainda dar o exemplo. É agir de maneira melhor, ou ao menos da maneira como eu quero que o meu irmão venha a agir comigo. Se eu quero que o meu irmão seja fraterno comigo, seja amigável, eu tenho a obrigação de dar o exemplo. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não dou. Então eu não posso exigir um planeta que não corresponda à minha evolução. Na mesma linha de pensamento, na mesma lei de causa e efeito. Se eu quero um planeta melhor, se eu quero um ambiente mais feliz, eu tenho que ser o reflexo de tudo aquilo que eu quero. Eu tenho que ser um espírito mais iluminado, eu tenho que ser um ser mais feliz, eu tenho que ser um ser mais bondoso, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que apaziguar a minha agitação interior. Toda a nossa agitação, as nossas perturbações do nosso dia a dia, nós teremos que algum dia apaziguar, acalmar,
descobrir a origem e superar. Quando nós encontrarmos a paz dentro de nós, nós levaremos essa paz para o mundo que nos rodeia. Porque o mundo só é agitado, só está agitado, porque os espíritos que aqui habitam continuam agitados. Então, a paz que eu quero para o meu planeta é a paz que eu tenho dentro de mim. E nós queremos uma terra que floresça, que dê frutos de amizade, que a gente possa sair na rua sem medo de ser assaltado, sem medo da violência, que a gente possa deixar as portas abertas sem medo de ser roubado. Um dia nós chegaremos nesse ponto. Está ainda muito distante. Por quê? Porque nós somos capazes ainda de sair e roubar. Nós somos capazes ainda de sair e matar. Então, esse é o nosso mundo. É o reflexo de nós mesmos. E todos os mundos estão no mesmo sistema de evolução. Todas as influências coabitam entre si. O mundo é harmônico. Então não existe paz se eu não dou paz. Não existe amor se eu não estou pronto para distribuir amor. Mas um dia a Terra se verá livre de todas as entidades endurecidas do mal. Um dia habitarão aqui apenas espíritos mais felizes, apenas espíritos que compreendam a lição de Jesus, a lição de caridade, a lição de amor. E eu pergunto, uma pergunta para todos nós: nós já aprendemos a lição do Cristo? Se aprendemos, se sabemos qual é, nós já praticamos a lição do Cristo em todos os momentos da nossa vida? Em todos os segundos do nosso dia a dia, nós praticamos a lição do Cristo, cada um de nós? Porque se nós praticássemos, o nosso planeta já estaria belo, iluminado, já estaria nessa fase tão desejada de regeneração. Um dia, as luzes consoladoras envolverão todo o nosso lar. Na verdade, nós somos envolvidos por essas luzes em todos os momentos. A espiritualidade superior trabalha ao nosso redor a cada segundo incansavelmente, há milênios, esperando que cada um de nós desperte para o progresso, esperando que cada um de nós desperte para o amor, esperando que cada um de nós desperte para o crescimento e resolva fazer a sua parte. Há milênios esses espíritos